Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Começo de brasileiro, o brasileiro ano que vem vai até dezembro, 21 de dezembro, então assim, será um campeonato de 10 meses, fora as outras competições, uma temporada muito atribulada e o Corinthians poderia perder o Carrilho na metade do ano. Então é mais um reforço dentro da manutenção de elenco. Quando a gente fala de um elenco que termina encaixado, ganhando 9 seguidas no Brasileiro, que a cada jogo que disputava a gente se perguntava de quanto ia ser o jogo, essa manutenção trata-se de um reforço e tanto. E aí, claro, né, tem a ver também com não perder o Yuri Alberto, Breno Bidon, e todos esses jogadores aí cobiçados, além do Memphis, além do Garro, de todos esses jogadores fundamentais. Mas o André Carrilho está mantido até 2026. Bom, gente, o lateral Wendel, vejam só, eu até falei que a lateral esquerda estava dentro de uma prioridade de reforços no último vídeo, num dos últimos vídeos. Mas eu referi para vocês que o Matheus Bidu terminou o ano em alta, né? O Hugo, a gente sabe, tem lá suas limitações e tudo mais, e o Diego Palacios está sendo esperado para 2025. Ele já está entregue, ele já está treinando, ele teve todos os seus processos corrigidos lá, ele realmente teve um problema que foi agravado, né, da cirurgia lá inicial, o Joaquim Grava voltou para o CT, foi lá, realizou o procedimento, ele está livre, ele está disponível, a gente não sabe em que condições, mas pelo menos poderemos ver o Palacios em 2025 juntamente do Bidu. A lateral esquerda ela se torna uma oportunidade de mercado na medida em que você não sabe o que o Palacios pode te entregar. E o Bidu, cara, jogou quase todos os jogos. Então você vai precisar dosar, precisa de um reforço ali. O Hugo é inconfiável, né, tecnicamente falando. Bom, e aí o Corinthians meio que acenou a possibilidade de contratar o Wendel, jogador de seleção, que está no Porto, contrato até a metade de 25, que o São Paulo tem interesse, o Inter demonstrou interesse, o Grêmio demonstrou interesse em repatriar. E aí o Corinthians, quando sinalizou, né, que gostaria do Wendel, mas livre de custos, né, rescindindo com o Porto, liberado para poder acenar só com o jogador, percebeu que não conseguiria fazer isso porque o São Paulo entrou na jogada de uma forma muito mais forte, né, inclusive pedindo a liberação antecipada ao Porto, oferecendo jogadores e uma compensação financeira. Aí não tem como competir, né? O Corinthians queria o Wendel de graça. Já agora, na metade do ano, não adianta muita coisa. E aí, quando percebeu que o São Paulo entrou forte na briga mesmo, porque é uma carência do tricolor paulista, o Corinthians meio que saiu de cena, tá? Então, o Wendel não vai ser jogador do Corinthians, pelo menos até segunda ordem. E para fechar, o Pogba segue causando, né? Porque ele tá malhando, né? Ele tá fazendo a sua atividade física constante com uma camisa que é da seleção brasileira, do time Brasil. Enfim, tem um símbolo do Brasil ali, as cores do Brasil. E ele, de novo, fez uma postagem nesse domingo. Ele já tinha feito aquela enigmática nos stories, com uma ampulheta, uma carinha fechada, não sei o quê. Né, com zíper na boca, que ele não podia, como se ele estivesse escondendo algum segredo. Aí agora, de novo, ele mostra uma foto malhando com a camisa do Brasil. E aí, mano, em 15 minutos, uma enxurrada de comentários brasileiros, de torcedores do Corinthians e tal, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype. Ele tá gostando do hype. E o Augusto Melo foi questionado, acho que a entrevista que eu vi foi na Rádio Craque Neto, e foi perguntado, né, sobre a procura, sobre ele ter seguido o Pogba na rede social. Ele até já explicou que ele segue as pessoas que ele tem interesse. Claro que não é por acaso o que está acontecendo. E ele disse que não tem nada, que é um grande jogador, mas que, enfim, não dá para confirmar nada nesse momento. Ele rechaçou completamente a contratação eu ia falar do Drogba, do Pogba, mas a questão é o seguinte, não é o Augusto que está fazendo esse contato. Então, quando ele fala que não tem nada, quando ele fala que não procurou, está tudo certo. Mas houve, sim, conversas junto de staffs, sondagens para saber qual a situação, e tem aquela vírgula ainda rolando. O Corinthians não vai dizer que tem interesse nesse momento, porque depende de muita coisa. Depende da patrocinadora pagar, depende de haver um consenso com comissão técnica, diretoria, de que, tá bom, vamos trazer esse cara, mas ele só pode jogar a partir de março. Então, esse investimento tem que ser feito com muito cuidado. É claro que quando um jogador desse porte meio que se oferece para jogar no Corinthians, você vai atrás, você pesquisa, você procura saber, tá, mas peraí, de que forma? Quanto seria? De graça não é, né, Pogba? A gente sabe que não.
Mas tá, beleza, mas e aí? Pode jogar em março, mas como é que tá a sua condição física? Aí você conversa, vai conversando no entorno, né, com o staff, com fisioterapia do cara, com empresário, do tipo, beleza, como é que ele tá no dia a dia, aquela coisa. Não, o cara tá ponta dos cascos, tá trabalhando, não sei o quê, pode, ritmo de jogo, só isso se corrige em 3, 4 jogos, então em março, quando ele puder jogar, ele vai estar voando já. Sei lá, são referências que você busca. E aí busca também com o patrocinador, né? Porque o patrocinador quer um jogador desse porte, desse nível. Vai ter um atacante, um cara mais badalado nesse sentido? Se não tiver, vai ser o Pogba. Porque o Pogba chega e é titular do Corinthians. Claro, né, dependendo do ritmo de jogo e da condição física. Mas tudo isso tem que ser conversado, né? Não dá para não é uma decisão que você toma assim da noite para o dia. Agora, é por isso que eu digo, o Augusto disse que não, ok, e realmente existem entraves. Existem dificuldades, existem vírgulas no processo que estão sendo, tipo assim, digeridas, entendidas, tipo, será que vale a pena e tal? Esse é o pé da situação Pogba no Corinthians. Não há uma negociação, há um estudo de caso para saber se vale a pena e, obviamente, tendo todo o aporte para saber se essa contratação pode e merece ser feita. De novo, eu pergunto para você, vale a pena? Você aceitaria o risco de trazer um jogador que está suspenso, sem jogar 1 ano e meio, mas é um jogador maravilhoso, né? Sei lá. Comenta aqui. Lá, é por isso que eu falo, né, velho? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Em relação à questão Pogba, entendeu? O Corinthians está incomodado com essa situação. Vamos voltar ao assunto, tá? Vamos voltar ao assunto. Muito obrigado à grande audiência. Peço para você deixar o seu like aí, porque ajuda muito, tá? Ajuda bastante aí, então agradeço demais você. Pogba, as negociações com o Corinthians já existem antes, tá? Vou resumir aqui. As negociações com o Pogba existem antes da questão Danilo Gentili, as conversas com o representante do Pogba. Tanto que aquele joguinho de cena que ocorreu lá é porque já existia, tá? A questão do Pogba e Corinthians com luva de pedreiro, então já existia antes. O pessoal ficou bravo comigo, mas eu não tenho essa informação que está acertado. As pessoas ficam bravas à toa. Eu acho o seguinte, se você falar que o Pogba aceitou jogar no Corinthians, cara, aí mesmo você tem que bancar isso até o fim. Eu não tenho essa informação, eu não vou dizer isso. Pelo contrário, o Pogba não é unanimidade no Corinthians. Se você ler a minha matéria hoje que eu escrevi na coluna no UOL, eu falei que o Corinthians consultou, né, abriu conversas com o Pogba, descobriu que é mais caro que o Memphis, e agora o Corinthians tem que encontrar parceiros, né, para pagar esse salário. O interesse é muito grande do Augusto. A patrocinadora Master do Corinthians aceita participar do negócio, tá? E o Corinthians está se manifestando aí. Aí tem coisa que a gente não pode deixar bem claro, mas vocês vão pegar nas entrelinhas. O Corinthians está se manifestando aí, não é só pelo Corinthians, tá? Em questão dessa patrocinadora da FM que se ofereceu para ajudar na contratação do Pogba, porque muita gente descartou a patrocinadora Master do Corinthians no negócio. A patrocinadora Master do Corinthians no negócio, eu vou definir ela para você agora, tá? Ela está no negócio, mas ela tem limites. Ela tem limites. O Memphis é um cara que agrega demais a marca. Pogba, existe um risco que a patrocinadora considera. O departamento de futebol, eu vou chegar lá ainda. Aliás, eu já trouxe com exclusividade, né? As pessoas deveriam me dar o crédito sobre isso. O departamento de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado e companhia, no dia que a notícia estourou, foi a primeira coisa que eu apurei que fizeram questão de me falar. Fabinho Soldado não quer. Vai ter que convencer o Fabinho para fazer uma proposta, tá? Aliás, eu não tenho informação que o Corinthians sequer fez uma proposta pelo Pogba. O Corinthians descobriu o valor. Ó, quanto seria mais ou menos? É isso aqui. E descobriu que é um valor acima do Memphis Depay, tá? Então, só para você ir pegando. A patrocinadora Master do Corinthians
aceita pagar mais ou menos o que ela aceita ajudar com um valor mais ou menos que ela ajuda com o Memphis Depay, que é 80%, não é o valor total. Então vamos supor, porque ninguém sabe realmente até hoje quanto que a patrocinadora do Corinthians paga de fato. Pô, eu sou o Samir Cascalho, velho, ó, salário apuro sempre, tá? Só que esse contrato do Memphis, ele tá guardado a 7 chaves com algumas pessoas no Corinthians, Pedro Silveira e companhia. Então ninguém sabe de fato quanto que custa o Memphis Depay no Corinthians. Eu trouxe a informação entre 3 milhões e 4, todo mundo tá dando essa informação até hoje, porque eu sei que é mais ou menos isso, mas ninguém sabe de fato quanto que a patrocinadora master do Corinthians paga pelo Memphis. Vamos supor que seja 2 milhões e meio. Vamos supor que seja 2 milhões e meio. Seria mais ou menos isso que a patrocinadora master do Corinthians aceitaria, né, ajudar na questão do Pogba. Agora, se o Pogba está pedindo 4, falta 1,5 milhão. Se o Pogba está pedindo 5, falta 2,5 milhões. Cara, eu não estou falando que está pedindo, tá? Eu só sei que é acima do Memphis. O Pogba, vamos supor que seja 5 milhões por mês. Não sei se é isso. Tá? Informação é informação. Opinião é opinião. Pô, o departamento de futebol já vê risco na conduta. Não entra em campo desde setembro de 2023. Não estou falando que eu não contrataria, tá, gente? Não é isso. Eu vou chegar lá na minha opinião. Eu estou falando o que eu apuro dentro do clube, tá? O departamento de futebol vê os riscos. Isso antes de saber do valor, o departamento de futebol já via risco. Que é ambiente, não joga há muito tempo, ele só vai ficar à disposição em março, talvez para estrearia em abril, não sei. Na pré-Libertadores, por exemplo, ele já não participaria. Tá certo? Então, assim, essa situação é um quebra-cabeça, precisa encaixar muita coisa. E tem outra coisa que eu apurei, que é que o Corinthians... E aí eu já desconfiei que a negociação existia antes do Gentili, e aí eu vim confirmar isso hoje, que a negociação já existia antes do Gentili, é que o Corinthians também percebeu que o atleta está duvidoso em relação ao que vai fazer no futuro, permanecer na Europa ou se arriscar em outros projetos. Entendeu? Então, assim, eu só tenho uma informação diferente das pessoas, tá? Em relação ao jogador Pogba, dependendo do valor, eu gostaria de ter informação que eu trouxe do Memphis na época, entendeu? Porque eu não brinco com informação, né? Do Memphis Depay, quando eu trouxe que o Corinthians queria o Depay, tá aí, ó, os créditos, o mundo me deu crédito, por quê? Porque a informação era totalmente concreta. Tinha proposta feita em primeira mão que eu dei, salário em primeira mão que eu dei, que o Corinthians ofereceu, que o jogador gostou, que o único concorrente era o Sevilla. Era uma informação totalmente tudo encaixado. Só faltava o sim ou não do Memphis. E depois eu recebi, né, que o Memphis tinha dado sim, e eu não quis dar a informação, porque eu falei para vocês que para mim já estava ótimo, eu não vou ficar me arriscando. Aliás, não esperem de mim eu cravar o Pogba, eu vou deixar entender. Mas chegar e falar, a diretoria do Corinthians é muito confusa. Então, na questão, tá, do Pogba, o Corinthians descobriu o valor, tem a Master, resumindo, descobriu o valor, custa mais que o Memphis, tem a Master querendo ajudar, mas não querendo ajudar sem limites, tá? O Corinthians ainda não fez a proposta oficial. Por que o Corinthians não fez a proposta oficial? Porque o Corinthians precisa ter certeza, né, montar todo o esqueleto. Ó, a Master vai dar isso. Eu tô falando a Master porque é por causa do YouTube, tá, gente? Senão, né, daria aqui. A Master, Pogba recebia 4 milhões e 200 na Juventus. Ele vai querer daí para cima, entendeu? Eu acredito que é por aí, tá? É daí para cima, viu, Leila? Eu acredito. Porque se é mais do que o Depay, é daí para cima. Então, será que vale, né, o risco?
Então, assim, para o Corinthians fazer uma proposta, primeiro ele tem que fazer assim, vamos supor que seja isso, vamos trabalhar aqui com esse valor. Vamos supor que seja isso. Então, eu tenho aqui 2 milhões da patrocinadora Master, e aí eu posso pôr eu posso pegar um ali, entendeu? Então não tem nem a proposta ainda para as pessoas, né, já estarem cravando aí o Pogba no Corinthians. A gente tem que ir devagar, tá bom? Agora, possa ser que dessa vez, né, o cara já está contratado e eu não sei. Também não sou, nunca vou me colocar como a última bolacha do pacote. O que eu sei, o que eu tento passar para vocês é a informação na temperatura certa, tá? Na temperatura certa. Gente, deixa o like aí, tá? Vamos continuar aumentando essa audiência maravilhosa aí de 6.400 corintianos, tá? Muito obrigado aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E vou falar. Então, assim, não quer dizer que o Fabinho não quer o Pogba porque o Corinthians não tem que comprar. Se o Fabinho não quer, não tem que comprar. Como assim, velho? Como assim? O Garro já estava aí. Gente, eu não estou aqui arrebentando com o trabalho do Fabinho. O Fabinho foi uma das melhores contratações do Corinthians no ano. Ele, fez uma janela excelente. Eu duvido que, por exemplo, vamos supor, Augusto caiu, o Samir Carvalho assume. Eu jamais mandaria o Fabinho embora. Eu duvido que o cara que assumir o Corinthians, se o Augusto cair lá, tiver reunião no conselho, votou, o Augusto saiu. Eu duvido o vice-presidente chegar e tirar o Fabinho. Só se o Fabinho quiser sair. Entendeu? Só que tem uma coisa, meu irmão. O Hugo Souza só veio depois do Walter falar não, do goleiro do Goiás. O Corinthians não conseguiu tirar do Goiás, esqueci o nome lá, Arley, né? Arley. E o Santos, o Corinthians fez 2, 3 propostas e não conseguiu. Aí veio, né? O Hugo. Acertou com o Hugo, mas, meu amigo, contou com a sorte também, velho. Entendeu? Contou com a sorte. Mateuzinho, já estava aí. A linha de 4, André Ramalho, ponto pro Fabinho. Fabinho que trouxe, eu sei que ele foi... Fabinho que descobriu o André Ramalho, entendeu? É Tadeu, né, Arley? Tadeu, desculpa, o Arley das antigas, né, velho? Foi o Tadeu. Eu tô velho, hein, mano? O Arley. O Goiás tinha um goleiro chamado Arley, lembra? Eu tô velho pra caramba, não é o Arley, é o Tadeu. Ai, meu Deus. E mito chinês também, falando do soldado, do Tailado. Então, o André Ramalho foi o Fabinho, total Fabinho. Gustavo Henrique estava aí, Bidu estava aí, Ranieri estava aí. Estou falando do time que terminou o ano como titular. Bidon estava aí, Carrilho foi Emiliano Dias e Ramon. Garro estava aí, o Yuri estava aí e o Memphis Depay foi um projeto que foi oferecido. Não foi o Fabinho que pensou nele e o Fabinho aceitou, como todos aceitaram o Memphis. Aí, o Fabinho acertou, mas acertou com todo mundo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, velho. Não quer dizer que o Fabinho Soldado tá certo, que ele falar agora tudo é certo. Ele também errou. Ele manteve o Antônio Oliveira por muito tempo. Entendeu? Cara, ele também errou. Mas acertou em manter o Ramon Dias, ele tem esse padrão, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Antônio... Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que está se preparando aí para a próxima temporada, vai fazer algumas contratações aí no mercado em busca de reforçar o elenco ainda mais, né? Precisa aí de um zagueiro, de um lateral, de um meio-campista, de atacantes também. Caso o Yuri Alberto saia, né? E caso alguns atacantes que estão no banco de reserva sejam negociados, o caso do Pedro Henrique, o Pedro Raul, que estão cotados aí a serem negociados pelo Corinthians. Corinthians de olho em diversas posições aí pontuais, né, no elenco corintiano. E as contratações vão passar muito também pelo aval da comissão técnica do Ramon Dias, que já está traçando aí o planejamento para a próxima temporada, fiel torcida. E deu o que falar essa notícia aí hoje do Léo Dias, né, que repercutiu em todas as plataformas aí de redes sociais, sobre a história que a Fatal Moda, né, uma empresa de acompanhantes de luxo, né, garotas de acompanhantes, fez uma proposta para o Corinthians
para ter aí uma contratação midiática. Eles estariam dispostos a disponibilizar aí uma quantia milionária para ter o Pogba no Corinthians. O Corinthians confirmou em meio de nota oficial que recebeu o e-mail aí da empresa, né? Então o Corinthians deve fazer negociações ou estudar a possibilidade de ter aí Pogba em 2025 aqui no Corinthians em solo brasileiro. Teria Memphis Depay e Pogba no Corinthians, seria incrível, né, por um lado, mas a gente tem que ver como seria essa negociação, quais seriam os valores e também se o Pogba está bem fisicamente, né? Não adianta ele chegar aqui ganhando 5 milhões e não jogar absolutamente nada. O Corinthians que não está numa situação boa, né, financeiramente falando, então o Corinthians aí disposto a ir no mercado da bola em busca de contratações pontuais. Você contrataria o Pogba? Deixa aqui abaixo a sua opinião, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!